O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja quando João sentiu o peso do martelo do leiloeiro ecoar em seu peito como um veredito final. Ele havia perdido tudo: a velha casa de família em Alfama, os quadros amarelados do avô, até o relógio de bolso que marcava as horas de uma vida inteira de segredos. Mas no meio da multidão de compradores ávidos, um envelope esquecido em uma gaveta poeirenta chamou sua atenção, e com ele, o destino começou a se desenrolar como uma teia de aranha tecida pelo tempo. João apertou o envelope contra o peito, o coração disparado não só pela adrenalina do leilão, mas por algo mais profundo, um sussurro do avô que ele nunca ouvira em vida. Meu menino, a verdadeira herança não se vende. As palavras ecoavam em sua mente, inventadas talvez, mas reais como o cheiro de jasmim que impregnava o ar lisboeta. Mal sabia ele que aquela noite marcaria o início de uma jornada que abalaria as fundações de sua família, revelando amores proibidos e fortunas enterradas sob camadas de silêncio e preconceito. Enquanto a multidão se dispersava pelas ruas íngremes de Alfama, João caminhava sozinho, o envelope queimando em suas mãos. Ele era o neto gay, o elo fraco da família conservadora, o que sempre fora tolerado por pena, mas nunca aceito de verdade. Seu avô, Manuel, um homem de poucas palavras e muitos mistérios, havia morrido sem testamento, deixando para trás uma casa lotada de relíquias que a família se apressara em vender para saldar dívidas imaginárias. Mas João, com seus 28 anos e um emprego modesto como restaurador de arte em um museu pequeno, insistira em ficar até o fim. E ali estava, um envelope lacrado com o selo familiar, escondido atrás de uma pilha de livros antigos que ninguém quis. Ele parou em uma praça escondida, onde uma fonte gorgojava sob as luzes amareladas dos lampiões. Sentou-se no banco de pedra, rasgando o lacre com dedos trêmulos. Dentro, uma carta amarelada, escrita à mão com a caligrafia trêmula do avô, para João, o único que entende o peso do silêncio. A fortuna não está nas paredes desta casa, mas nas sombras que elas projetam. Procure no sótão, onde o sol nunca chega, o baú com a chave do meu coração. E lembre-se, o amor verdadeiro não se herda, conquista-se. Anexada, uma chave de ferro enferrujada, pequena o suficiente para um cofre, mas pesada como uma confissão. O coração de João acelerou. Seu avô nunca falara abertamente sobre amor, nem o dele, nem o de João. Crescer em uma família católica devota, onde ser gay era um pecado sussurrado nas sombras das igrejas de Lisboa, havia ensinado João a esconder suas paixões como um tesouro enterrado. Ele se lembrava das noites em que Manuel o levava para passear pelo Tejo, contando histórias de marinheiros e amores perdidos no mar, mas sempre parando antes de revelar demais. Agora, aquela chave parecia uma ponte para o passado, um convite para desvendar o que a família havia ignorado, que Manuel, o patriarca rígido, talvez carregasse seus próprios segredos. Na manhã seguinte, João voltou à casa vazia, agora propriedade de um investidor anônimo que planejava transformá-la em um Airbnb chique. O leiloeiro havia liberado o acesso por um dia, por compaixão ou curiosidade, João não sabia. Subiu as escadas rangentes até o sótão, onde o ar era espesso de poeira e memórias. O baú estava lá, camuflado sob tábuas soltas, um móvel de carvalho escuro com entalhes de navios e ondas, símbolos que agora pareciam codificados. A chave girou com um clique seco, e o baú se abriu, revelando não ouro ou joias, mas pilhas de cartas amarradas com fitas desbotadas, fotografias em sépia de dois homens jovens abraçados em uma praia do Algarve, e um diário encadernado em couro. As fotos caíram primeiro: Manuel, jovem sorridente, com cabelos negros e olhos que brilhavam como o Atlântico, ao lado de um homem de traços suaves, talvez italiano, com um sorriso que desafiava o mundo. Eles usavam camisas leves, pés na areia, o mar ao fundo como testemunha de um amor que o tempo tentara apagar. João sentiu um nó na garganta. Seu avô, o homem que repreendera seus tios por pecados modernos, havia vivido o mesmo exílio emocional que ele. As cartas eram de António, o amante perdido, escritas em italiano misturado com português, cheias de promessas e lamentos. Meu Manuel, o mundo nos separa, mas o mar nos une. Espere por mim em Lisboa, onde os fados cantam nossos nomes. O diário era o coração da revelação. Manuel escrevia sobre os anos 1950, quando Portugal ainda tremia sob a ditadura de Salazar, e amores como o dele eram crimes sussurrados. Ele e António se conheceram em uma viagem de negócios a Roma, um romance que floresceu em segredo durante anos. Mas a família de Manuel, rígida e ambiciosa, descobrira e forçara a separação, enviando António de volta à Itália com ameaças veladas. Manuel casara-se por obrigação, tivera filhos, mas nunca esquecera. A fortuna escondida não era dinheiro, ou não só. No fundo do baú, um envelope bancário revelava contas secretas em bancos suíços, acumulados de investimentos em arte e vinho, somando milhões de euros, intocados por décadas. Para o dia em que o amor venha à luz, Manuel escrevera na última página. João fechou o baú, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não era mais o neto marginalizado,
era o guardião de um legado duplo, o financeiro e o emocional. Mas a família logo saberia. Seu tio Carlos, o mais ganancioso, já ligara naquela manhã, exigindo saber se ele encontrara algo de valor. João mentiu, dizendo que não, mas o peso da verdade o sufocava. Ele precisava de ajuda, alguém em quem confiar, alguém que entendesse as nuances de um amor escondido em uma sociedade que ainda julgava. Foi então que ele pensou em Miguel. Eles se conheceram há um ano, em uma exposição de arte que era no Museu Nacional de Arte Antiga. Miguel era curador, 30 anos, com olhos castanhos que pareciam ler almas e um sorriso que desarmava defesas. Seu romance fora breve e intenso, noites de conversas profundas sobre identidade e aceitação, passeios pelo bairro alto onde os bares gays pulsavam com vida, mas terminara em um mal-entendido. Miguel achara que João não estava pronto para se assumir publicamente, e João, ferido pelo preconceito familiar, recuara. Agora, com o baú aos pés, João discou o número que ainda guardava no celular. Miguel. É o João. Preciso de você. É sobre segredos que podem mudar tudo. A voz do outro lado hesitou, mas o tom era de curiosidade misturada com resquício de afeto. Onde você está? Eu vou. Meia hora depois, Miguel chegava ao sótão, o sol filtrando pelas vigas em raios dourados. Ele viu o baú aberto, as fotos, o diário, e seu rosto se iluminou com uma mistura de espanto e ternura. Meu Deus, João! Seu avô era como nós. Eles se abraçaram pela primeira vez em meses, o cheiro de livros velhos misturando-se ao perfume cítrico de Miguel, e naquele momento, o sótão se tornou um santuário. Mas a paz durou pouco. Enquanto folheavam o diário, uma sombra se moveu na escada. Era a prima Sofia, a mais devota da família, que entrara sem bater, curiosa sobre os rumores de tesouros esquecidos. Seus olhos se arregalaram ao ver as fotos. O que é isso? Papai, o vovô. Com o homem. Isso é uma abominação. Sua voz ecoou como um trovão, e ela saiu correndo, o telefone já na mão para contar aos tios. João e Miguel trocaram olhares de pânico. A família, com seu emaranhado de ganância e hipocrisia, viria como uma tempestade. Naquela noite, em um café escondido no chiado, João e Miguel traçaram um plano. O dinheiro poderia comprar a casa de volta, mas o legado emocional exigia mais: confrontar a família, revelar a verdade, e talvez, reacender o que haviam perdido. Miguel, com sua expertise em arte e direito patrimonial, sugeriu consultar um advogado especializado em heranças mas João hesitava. E se eles me odiarem mais? Eu já sou defeituoso da família. Miguel pegou sua mão sobre a mesa, os dedos entrelaçados sob o olhar indiferente dos clientes. Você não está sozinho mais. E seu avô? Ele esperou a vida toda por isso. Vamos honrar ele, e nós. Os dias seguintes foram um turbilhão. A família se reuniu na casa da tia Maria, em Sintra, uma mansão gótica cercada de névoa que parecia ecoar os segredos não ditos. Tio Carlos, com seu terno apertado e olhos calculistas, exigiu a chave do baú. Isso pertence a todos nós, João. Você não pode monopolizar a herança por causa de suas peculiaridades. As palavras cortaram como facas, reabrindo feridas antigas, as noites em que João se trancara no quarto, ouvindo sussurros sobre doenças modernas e escolhas erradas. Sofia, agora aliada relutante de Carlos, chorava falsamente, invocando a Bíblia e o escândalo. Mas João, fortalecido pelo diário de Manuel, ergueu a voz pela primeira vez. Vocês venderam tudo sem ler uma linha, sem perguntar. O vovô não era o santo que pintavam. Ele amava um homem, como eu amo. Como eu aprendi a amar. Ele olhou para Miguel, que assentira ao seu lado, uma presença sólida como as muralhas de Lisboa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Tia Maria, a mais velha, baixou os olhos, murmurando algo sobre tempos difíceis. Mas Carlos riu, um riso amargo. Amor. Isso é delírio. O dinheiro é real. E se não dividir, vamos à justiça. A ameaça pairava como uma nuvem sobre o Tejo. Miguel levou João para um passeio noturno pelo rio, onde os barcos de fado cantavam lamentos de perda e redenção. Lembra da nossa primeira noite aqui? Você disse que o amor era como o fado, cheio de saudade, mas vivo. João assentiu, o vento salgado bagunçando seus cabelos. Eu tinha medo, Miguel. Medo de ser como o vovô, preso em segredos. Eles se beijaram sob as luzes da ponte 25 de Abril, um beijo tímido no início, depois profundo, selando uma promessa de enfrentar o furacão juntos. Enquanto isso, a investigação prosseguia. Miguel decifrou as contas suíças, não milhões,
mas dezenas, frutos de uma vida de comércio discreto de arte erótica renascentista, peças que Manuel colecionara em segredo, representando amores proibidos da história. Uma delas, um desenho de Michelangelo de dois homens entrelaçados, valia uma fortuna sozinha. Mas para acessar tudo, precisavam provar que João era o herdeiro moral, o único que honrava o espírito do testador. Eles viajaram a Évora, onde uma tia distante de António ainda vivia, uma senhora idosa com olhos que brilhavam como os do amante perdido. Ela confirmou a história: António nunca se casou. Morreu esperando por Manuel, com uma carta não enviada no peito. Essa revelação foi o primeiro golpe. De volta a Lisboa, com o depoimento em mãos, eles confrontaram a família novamente, agora em um escritório de advogados no Rossio. O advogado, um homem gay de meia-idade com sotaque madeirense, apresentou os documentos, o diário como prova de intenção testamentária implícita, as fotos como testemunho de uma vida dupla. Carlos bufou, mas o pânico em seus olhos era evidente. Isso é chantagem emocional. A igreja não aprovaria. Sofia, surpreendentemente, hesitou, tocando a mão de João. E se o vovô quisesse isso? Eu sempre soube que ele era diferente. O conflito escalou quando Carlos contratou um detetive particular para desenterrar segredos sujos sobre João, rumores de sua vida gay, fotos de noites no bairro Alto distorcidas para escândalo. A mídia local pegou fogo, herança bilionária em disputa, segredos gays abalam família lisboeta. João se sentiu exposto, vulnerável, como se o Tejo o engolisse. Miguel o protegeu, virando a narrativa. Uma série de artigos no Jornal Público, escritos por um amigo jornalista, retratavam a história como um hino à aceitação, com o diário de Manuel serializado anonimamente. O clímax veio em uma noite chuvosa de outono, no antigo cais de Alcântara. Carlos, desesperado, tentou subornar Miguel com uma oferta de $500 mil para sumir com as provas. Miguel recusou, mas a briga que se seguiu revelou o pior. Carlos confessou ter queimado cartas antigas do avô anos antes, por proteger a família. João, presente por acaso, explodiu em fúria contida. Você destruiu o amor dele. E agora quer destruir o meu. Os punhos cerrados, as lágrimas misturando-se à chuva, mas foi Sofia quem interveio, puxando o irmão para longe. Chega, Carlos. O vovô nos ensinou a lutar pelo que é certo, não pelo que é fácil. Na calmaria que se seguiu, João e Miguel reconstruíram sua relação. Passeios por Belém, provando pastéis de nata enquanto falavam de futuro, talvez abrir uma galeria de arte que era em Lisboa, homenageando Manuel e António. A família rachou, tia Maria doou sua parte para uma causa LGBTQ+, Sofia começou terapia para confrontar seus preconceitos, e Carlos, isolado, assinou acordo judicial, cedendo tudo a João com uma carta de arrependimento tardio. Anos depois, na mesma praça onde lera a primeira carta, João casou-se com Miguel sob o sol de verão, com o baú aberto como altar, fotos de Manuel e António ao lado das suas. A fortuna financiou sonhos, a casa restaurada como centro cultural, exposições que contavam histórias de amor silenciadas. E em noites quietas, João lia o diário para Miguel, sentindo que o ciclo de segredos se quebrara, dando lugar a uma herança de luz. Mas a vida, como o fado, sempre reserva uma nota de saudade. Um dia, uma carta chegou da Itália, descendentes de António, buscando reconexão. E assim, novos capítulos se abriram, tecendo laços além do oceano. A chuva caía em lençóis sobre Lisboa, transformando as ruas de mosaico em rios prateados que serpenteavam como veias da cidade. João acordou com o som abafado das gotas contra a janela de seu pequeno apartamento em Moraria, o corpo ainda pesado da noite anterior. Miguel dormia ao seu lado, o peito subindo e descendo em ritmo calmo, um braço possessivo sobre a cintura de João. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu sentir paz, mas era uma paz frágil, como o equilíbrio de um dançarino de fado sobre o precipício da emoção. O telefone vibrou na mesa de cabeceira, arrancando do devaneio. Era o advogado, João. O juiz marcou a audiência para amanhã. Carlos está pressionando por uma perícia no diário, diz que pode ser falsificação. Esteja preparado. O estômago de João revirou. Falsificação. Como se o coração de seu avô pudesse ser questionado por tinta e papel. Ele desligou e se virou para Miguel, traçando o contorno de seu rosto com os dedos. Eles não param, né? Sempre uma desculpa para nos fazer duvidar. Miguel abriu os olhos, sonolento mas atento. É o medo deles, amor. Medo do que não controlam. Mas nós temos a verdade, e ela é mais forte que qualquer laudo pericial. Ele se inclinou para um beijo matinal, lento e reconfortante, o tipo que ancorava João em meio à tempestade. Juntos, eles se levantaram, preparando café forte e pão com azeite, planejando o dia como soldados antes da batalha. Miguel sugeriu uma visita à tia de António em Évora antes da audiência, mais uma peça no quebra-cabeça,
para mostrar que o amor do vovô não era ilusão. A viagem de trem para o Alentejo foi um bálsamo. Campos dourados de trigo se estendiam sob o céu azul, pontilhados de sobreiros centenários que sussurravam histórias antigas. João segurava o diário no colo, relendo passagens que o faziam rir e chorar, descrições de noites roubadas em hotéis romanos, onde Manuel e António dançavam tango em quartos escondidos, desafiando o mundo lá fora. Ele era poeta sem saber, murmurou João. Miguel sorriu, apertando sua mão. Como você. Lembra quando me escreveu aquela carta depois da nossa briga? O amor é um quadro inacabado, mas cada traço conta. Évora os recebeu com seu templo romano e catedral gótica, uma cidade onde o passado se entrelaçava com o presente como videiras em uma treliça. A tia de António, Dona Rosa, vivia em uma casa de paredes brancas no bairro judaico, cercada de azulejos que contavam sagas de exílio. Aos 85 anos, ela era uma figura frágil mas feroz, com cabelos prateados e olhos que ainda guardavam o fogo da juventude. António falava de Manuel como se fosse o sol, disse ela, servindo chá de ervas em xícaras de porcelana rachada. Ele voltou da Itália quebrado, mas nunca parou de escrever. Aqui, guardo as últimas cartas. As cartas de António eram obras-primas de dor e esperança, relatos de uma vida solitária em Milão, onde ele se tornara professor de literatura, mas sempre sonhando com o retorno a Portugal. Uma delas, datada de 1968, mencionava uma visita secreta a Lisboa, onde vira Manuel de longe, casado e pai, e escolhera o silêncio por amor. Eu o libertei para que ele voasse, mesmo que doesse como uma ferida aberta. Dona Rosa entregou também uma medalha de prata, gravada com iniciais entrelaçadas. M.I.A. diga ao neto dele que o ciclo se fecha agora. O amor não morre, ele espera. De volta a Lisboa, armados com as cartas e a medalha, João e Miguel entraram na audiência no Palácio da Justiça com a cabeça erguida. O salão era um labirinto de mármore e retratos de juízes severos, e quando os salões onde outrora se julgavam crimes contra a natureza. Carlos estava lá, ladeado por advogados caros, o rosto uma máscara de desdém. Sofia sentara-se ao fundo, sozinha, os olhos vermelhos de noites insones. O juiz, uma mulher de meia-idade com ar imparcial, folheou o dossiê, diário, fotos, contas bancárias, depoimentos. Senhor Oliveira, dirigiu-se a Carlos, o senhor alega falsificação, mas o perito confirmou a autenticidade da caligrafia e do papel. E estas cartas de correspondência internacional? Elas corroboram a narrativa. Carlos gaguejou, invocando valores familiares tradicionais, mas o juiz o cortou. A lei portuguesa protege a intenção do testador, não os preconceitos dos herdeiros. O neto João demonstrou ser o guardião legítimo do legado moral e material. O martelo bateu, e o salão explodiu em sussurros. Vitória, mas a um custo. Fora do tribunal, Carlos confrontou João na escadaria molhada pela chuva fina. Você destruiu nossa família, seu. Invertido. A palavra, cuspida como veneno, fez João recuar, mas Miguel avançou, voz firme. A família se destrói com ódio, não com verdade. Vá embora, antes que perca o que resta de dignidade. Sofia se aproximou então, tímida, estendendo uma mão trêmula. João, me perdoe. Eu li o diário que você me mandou. O vovô. Ele sofreu tanto. Eu sofri com minhas crenças cegas. Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, eles se abraçaram como primos, não como estranhos. A reconciliação parcial trouxe alívio, mas também novos conflitos. Com a herança legalizada, João decidiu restaurar a Casa de Alfama como um espaço cultural dedicado a histórias LGBTQ+ portuguesas. Miguel liderou o projeto, catalogando as peças de arte erótica do baú, desenhos de Caravaggio escondidos, poemas de Sá de Miranda reinterpretados. Mas o dinheiro atraía abutres. Um investidor rico, amigo de Carlos, ofereceu comprar a propriedade por 10 vezes o valor, prometendo modernizar para turistas heteronormativos. Sem essa bobagem de quer, disse ele em uma reunião tensa no Chiado. João recusou, mas a pressão montou. Jornais sensacionalistas publicaram fotos roubadas do baú, intitulando Fortuna Gay, Escândalo ou Bênção. Amigos de infância se afastaram, sussurrando sobre prioridades erradas. Até Miguel duvidou por um momento, em uma noite de vinho tinto e fadistas melancólicos, e se for demais? Estamos expondo feridas que talvez devessem cicatrizar em privado. João, ferido, rebateu, o vovô escondeu tudo e morreu sozinho. Eu não vou repetir isso, nem para nós. O ponto de virada veio em uma exposição teste na casa restaurada. Convidados lotaram os salões, ativistas, artistas, até alguns familiares hesitantes. Sofia trouxe bolo caseiro, um gesto de paz. Mas no meio do evento, um grupo de manifestantes conservadores, instigados por Carlos, surgiu na rua,
gritando slogans homofóbicos e jogando panfletos. Pecado na herança nacional. A multidão dentro congelou, mas João subiu ao balcão, microfone em mão, e leu uma passagem do Diário de Manuel: o amor é o maior tesouro, e escondê-lo é roubar de si mesmo. Silêncio, depois aplausos. Miguel o puxou para um beijo público, e os manifestantes dispersaram, envergonhados. Naquela noite, sozinhos no sótão agora iluminado por lustros modernos, João e Miguel fizeram amor com a porta aberta, não por exibicionismo, mas por liberdade. Você me salvou? Sussurrou João. Não, nós nos salvamos, respondeu Miguel, traçando mapas invisíveis em sua pele. A herança não era só dinheiro, era a coragem de amar abertamente. Mas surpresas ainda aguardavam. Uma carta anônima chegou dias depois. Eu sou filho de António. Meu pai me falou de Manuel na cama de morte. Venho a Portugal para conhecer a família que ele amou. O reencontro em Lisboa, sob o sol de primavera, trouxe lágrimas e risos, laços tecidos de fios partidos. E assim, a fortuna se multiplicava, não em euros, mas em corações conectados. O verão chegou a Lisboa como um amante impetuoso, com céus de um azul implacável e o ar carregado do perfume de laranjeiras em flores. João e Miguel haviam transformado o sótão em seu refúgio particular, um ninho de almofadas e livros onde planejavam o futuro da galeria. Mas a paz era interrompida por ecos do passado, sonhos em que Manuel aparecia, jovem risonho, estendendo a mão para um António etéreo que se dissolvia como fumaça. João acordava suado, questionando se a herança era bênção ou maldição. Uma manhã, enquanto catalogavam as peças de arte, Miguel encontrou algo esquecido no forro do baú, um pequeno relicário de ouro, contendo um anel de noivado e uma nota amassada. Para o dia em que o mundo permita, lia-se, datada de 1955. O anel era simples, prata trançada com uma pedra azul do Atlântico, símbolo de promessas não cumpridas. Eles pretendiam se casar, murmurou Miguel, voz embargada. João sentiu um aperto no peito, seu próprio anel, dado por Miguel meses antes, parecia ecoar aquele gesto. Vamos usá-lo na cerimônia. Honrar o que eles não puderam. A ideia de casamento ganhou forma devagar, entre reuniões com arquitetos e ativistas. Sofia, redimida, ofereceu ajuda na organização, decorando com flores de jasmim que lembravam os jardins de Alfama. Mas Carlos, exilado em sua amargura, tramava nas sombras. Ele contatara um tabloide, vazando detalhes falsos sobre a festa degenerada, ameaçando protestos maiores. Não vou deixar que manchem o nome da família, escreveu em um e-mail interceptado pelo advogado. O conflito irrompeu em uma visita surpresa de Sofia à galeria. Ela chegou pálida, carregando um envelope lacrado. Carlos me obrigou a entregar isso. É uma petição para anular a herança, alegando insanidade do vovô por causa do estilo de vida. João riu, amargo, mas Miguel viu a dor por trás. Ele está sozinho, João. Perdeu tudo, dinheiro, respeito, até a fé que usava como escudo. Talvez possamos alcançá-lo antes que seja tarde. Eles decidiram um confronto final, convidando Carlos para um jantar na casa restaurada. A mesa estava posta com azulejos pintados à mão, velas tremulando como almas inquietas. Carlos chegou relutante, olhos evasivos, mas sentou-se. O vinho correu, e João começou. Tio, o vovô escreveu sobre você no diário. Dizia que você era o mais parecido com ele, teimoso, mas com um coração bom enterrado. Carlos engasgou com o gole, lágrimas não derramadas brilhando. Ele me viu. Eu queimei aquelas cartas para protegê-lo do escândalo, mas... eu invejava aquela coragem que ele escondeu. A confissão abriu as comportas. Carlos admitiu o medo, de perder o status, de confrontar sua própria rigidez, talvez até dúvidas sobre si mesmo. Eu vi vocês dois, felizes, e odiei porque nunca soube o que era isso. Miguel, sábio, ofereceu a mão. O amor não é exclusivo de ninguém. É uma escolha diária. Naquela noite, Carlos assinou a petição de retratação, e pela primeira vez, abraçou João como família. Com o caminho livre, os preparativos para o casamento aceleraram. A cerimônia seria no Jardim da Estrela, um oásis verde no coração da cidade, com fados ao vivo e uma multidão de amigos que era de todo Portugal. Mas um imprevisto surgiu. O filho de António, Luca, chegou de Milão com uma mala de memórias, fitas de áudio gravadas por António recitando poemas para Manuel. Ouça, disse Luca, um homem de 50 anos com sotaque italiano suave. As vozes ecoaram no sótão, António cantando Saudade em tons roucos, Manuel respondendo em cartas faladas. João chorou, sentindo o avô vivo novamente. O dia do casamento amanheceu perfeito, sol banhando os caminhos de Cascalho. Convidados se reuniram, ativistas com bandeiras arco-íris,
artistas com telas frescas inspiradas no diário, Sofia como madrinha, orgulhosa. Carlos ficou em casa, mas enviou uma carta: seja feliz pelo que eu não fui. No altar improvisado sob uma pérgola de buganvílias, João e Miguel trocaram votos. Você me ensinou que herança é o que passamos adiante, não ouro, mas gentileza, disse João, deslizando o anel antigo no dedo de Miguel. E você me mostrou que o amor vence o tempo, rebateu Miguel, selando com um beijo que aplausos celebraram. A recepção foi uma festa de cores e emoções, danças no gramado, discursos que teciam histórias de superação. Luca brindou com lágrimas: meus pais se reencontram em vocês. Mas no meio da alegria, um mensageiro chegou com notícias: uma peça de arte do baú, um quadro de um pintor desconhecido, fora autenticado como obra de um mestre renascentista, elevando o valor da coleção a níveis astronómicos. Mais uma surpresa do vovô, riu João. Meses depois, a galeria abriu oficialmente, batizada Sombras Iluminadas, um farol para narrativas que era em Portugal. Exposições rotativas contavam de Manuel e António casais modernos, financiadas pela fortuna que agora servia ao bem comum. João e Miguel adotaram um cachorro vira-lata do Tejo, chamando-o de Saudade, e sonhavam com filhos por vias de doação. Mas a vida guardava um último twist: Sofia, inspirada, assumiu seu próprio amor por uma mulher, uma bibliotecária de Coimbra. Obrigada por abrir a porta, disse ela em uma visita. E assim, a família se reconfigurava, laços tecidos de perdão e aceitação. O outono pintava Lisboa de tons quentes, folhas de castanheiras caindo como confetes em uma festa melancólica. A galeria Sombras Iluminadas prosperava, atraindo visitantes de toda a Europa, mas João sentia um vazio sutil, como se a vitória sobre a herança tivesse deixado um eco de perguntas não respondidas. Miguel notava, em noites quietas quando João folheava o diário à luz de abajur, os olhos distantes. O que mais há para descobrir? Perguntava Miguel, massageando seus ombros tensos. A resposta veio em uma carta de um historiador de arte em Porto. O quadro Amantes do Mar, seu avô pode ser parte de uma série perdida de um artista português do século XIX, conhecido por codificar amores homossexuais em paisagens. Intrigados, eles embarcaram em uma viagem ao norte, deixando a galeria aos cuidados de Sofia, agora sócia entusiasta. Porto os recebeu com seu rio Douro reluzente e adegas de vinho que cheiravam a terra e segredos envelhecidos. O historiador, Dr. Fernandes, era um homem excêntrico de barba grisalha e óculos tortos, que os levou a um arquivo subterrâneo na Ribeira. Veja, disse ele, desenrolando pergaminhos amarelados. O quadro de Manuel se conectava a uma rede de obras escondidas durante a Inquisição, vendidas em leilões clandestinos para proteger criadores que era. Seu avô não era mero colecionador, ele era guardião de uma linhagem. Entre os documentos, um nome saltou: o bisavô de Manuel, um pintor que se suicidara para evitar prisão por sodomia, deixando pistas em suas telas. João sentiu o chão tremer. Então é uma maldição familiar. Segredos que nos definem. Dr. Fernandes balançou a cabeça. Não maldição, legado. Vocês estão quebrando o ciclo ao expor. Mas a descoberta trouxe conflito. Luca, o filho de António, ligou furioso de Milão. Meu pai sofreu por esse silêncio. Porque reabrir feridas. Ele ameaçava processar pela exploração comercial das memórias. Miguel mediou, convidando Luca para Porto, onde as adegas se tornaram palco de reconciliação. Sob estrelas, vinho fluindo, Luca confessou: eu tenho um filho gay, escondido como meu pai. Ver vocês me dá esperança. De volta a Lisboa, o conflito familiar ressurgiu de forma inesperada. Tia Maria, adoentada, chamou João ao leito. Eu sabia do vovô, sussurrou ela, voz fraca. E do meu marido. Ele também amava um homem, antes de mim. Casei por família, mas guardei o segredo. Ela entregou um colar de pérolas, herança de uma tia esquecida que fora amante de uma cortesã no século XVIII. Use para a galeria. É hora de contar todas as histórias. As revelações cascatearam, a família inteira carregava fios de amor não dito, tecidos em silêncio por gerações. Mas o maior teste veio com uma exposição internacional em Paris. O Louvre interessado no quadro, mas exigia anonimato para as histórias pessoais. João recusou: não vendemos arte, vendemos verdades. A recusa gerou backlash, críticos acusaram sensacionalismo, e Carlos, remanescente de rancor, alimentou fofocas em círculos sociais. Uma noite, grafites homofóbicos sujaram a fachada da galeria, herança do diabo. João, devastado, questionou tudo. Vale a pena, Miguel? Estamos lutando contra moinhos. Miguel o levou ao Tejo ao amanhecer, onde o sol nascente dourava as águas. Lembra do fado: ai, esta vida é uma viagem. Nós escolhemos o caminho luminoso.
Eles renovaram votos informais ali, pés na areia, prometendo perseverança. A crise passou com o apoio da comunidade, voluntários limparam os grafites, artistas doaram obras, e uma petição online reuniu milhares de assinaturas. A virada aconteceu na abertura da exposição em Lisboa, expandida com as novas descobertas. Convidados incluíam o Dr. Fernandes, Luca e seu filho, Sofia com sua parceira. Um vídeo projetado narrava a linhagem, do bisavô pintor ao avô colecionador, culminando em João e Miguel como curadores. Lágrimas fluíram, aplausos ecoaram, e até um repórter conservador se converteu, escrevendo, uma herança não de ouro, mas de ouro humano. No rescaldo, João propôs a Miguel uma viagem ao Algarve, seguindo as pegadas de Manuel e António. Praias de areia branca, mar turquesa, lá, eles espalharam cinzas simbólicas, flores secas do diário, libertando espíritos. Agora, o ciclo é nosso, disse João. E de fato, meses depois, a galeria anunciou uma bolsa para artistas quer jovens, financiada pela venda ética de uma peça menor. Sofia, florescendo em seu humor, organizou um retiro familiar em Sintra, onde tias e primos compartilharam histórias ocultas. Carlos, convidado, apareceu no último dia, quieto, mas tocado. Eu errei, admitiu. Deixe-me ajudar na galeria, como voluntário. O perdão não foi instantâneo, mas sementes foram plantadas. E assim, a fortuna escondida se revelava em camadas infinitas, não só financeira, mas emocional, transformando uma família fragmentada em um tapete selado de aceitação. O inverno de 2026 trouxe geadas leves a Lisboa, um manto branco sobre os telhados vermelhos que contrastava com o calor fervente da galeria. Sombras iluminadas agora eram um marco, com ramificações em Porto e Faro, mas João e Miguel enfrentavam o esgotamento de pioneiros, noites de planejamento, dias de negociações com doadores. Precisamos de uma pausa, disse Miguel uma manhã, enquanto nevava suavemente no Chiado. João concordou, sugerindo uma lua de mel tardia na Madeira, ilhas de Laurisilva elevadas, onde o tempo parecia suspenso. A viagem foi um renascimento. Caminhadas por trilhas úmidas, onde o ar cheirava a terra molhada e flores selvagens, permitiram conversas profundas. Você já pensou em filhos? Perguntou Miguel, durante um piquenique à beira de um penhasco. João hesitou, memórias de rejeição familiar surgindo. E se eu for como o vovô, incapaz de proteger? Miguel riu suavemente. Você já protege o mundo. Um filho seria parte disso. Eles decidiram prosseguir com a adoção, um passo que ancorava seu amor em legado vivo. De volta, a decisão trouxe novos conflitos. A agência de adoção, apesar de progressista, hesitava com o histórico polêmico da família, manchetes antigas sobre a herança gay. Sofia, agora mentora em direitos LGBTQ+, interveio, conectando-os a uma rede de pais que era. Mas o golpe veio de Luca, seu filho, Marco, 22 anos, revelar a depressão profunda por esconder sua identidade em Milão conservadora. Ele precisa de ajuda, venha à Itália, implorou Luca. João e Miguel voaram imediatamente, encontrando Marco em um café sombrio, olhos vazios. Eu li sobre vocês no jornal, murmurou Marco. Parece um conto de fadas, mas e se o meu for pesadelo? As semanas em Milão se tornaram terapia coletiva, visitas a galerias renascentistas, onde estátuas de Davi desafiavam normas, conversas noturnas sobre António e Manuel como faróis. Marco floresceu, saindo do armário para amigos, e João viu nele um reflexo jovem de si mesmo. A herança não para nas fronteiras, refletiu, enviando fotos de Marco para Sofia. Em Lisboa, a galeria enfrentava crise financeira, uma doação prometida evaporou com a recessão global. Carlos, redimido, ofereceu investimento, não por pena, mas por crença. Deixe-me provar que mudei. Eles aceitaram, com condições. Ele participaria de workshops sobre preconceito. As sessões foram tensas, Carlos suando ao confrontar vídeos de discriminação, mas emergiu transformado, doando pessoalmente para a Bolsa de Artistas. O clímax do ano veio com uma ameaça externa. Um político populista, surfando onda conservadora, propôs-lhe restringindo conteúdo que era em espaços públicos, mirando a galeria. Protestos eclodiram no Rossio, bandeiras arco-íris contra a estátua de Camões. João discursou, voz amplificada, nossa história não é nicho, é o tecido de Portugal, de fados proibidos a revoluções silenciosas. A multidão rugiu, e a lei foi engavetada, mas o stress abalou João, levando a uma briga com Miguel, você arrisca demais. E você se esconde no conforto agora. A reconciliação veio em uma viagem surpresa a Évora, revivendo o encontro com Dona Rosa, agora falecida, mas cujo espírito pairava nos azulejos. O amor é resistência, gravara ela em uma placa doada. Eles perdoaram, fortalecidos, e anunciaram a adoção,
um menino de 5 anos, Pedro, órfão de Faro, com olhos curiosos e riso contagiante. Pedro entrou em suas vidas como um vendaval gentil, transformando o apartamento em caos criativo, desenhos nas paredes, perguntas sobre por que papai João e papai Miguel se beijam tanto. A família se expandiu, visitas de Marco, que se mudou para Lisboa para estágio na galeria, Sofia e sua esposa planejando casamento. Até Carlos apareceu no aniversário de Pedro, trazendo um barco de madeira entalhado, e quando os símbolos do baú. Mas um segredo final do avô emergiu, no fundo de uma adega da casa, caixas de vinho vintage, rotuladas com códigos, datas de encontros com António. Vendidos em leilão beneficente, renderam fundos para a expansão. Ele planejava tudo, maravilhou-se João. Com Pedro dormindo entre eles, João sussurrou para Miguel: a fortuna era você, e isso. O ciclo, outrora de silêncio, agora cantava em harmonia. A primavera de 2027 desabrochou em Lisboa com uma explosão de jacarandás roxos, tingindo as avenidas como um quadro impressionista. A família de João e Miguel havia se enraizado. Pedro, agora 6 anos, corria pelos salões da galeria como um elfo, nomeando exposições com nomes fantásticos, os namorados escondidos do mar. Marco, radicado em Portugal, curava sua própria galeria em Porto, inspirado pela tia, Sofia, que abria centros de apoio em Coimbra. Mas a tranquilidade foi abalada por uma carta de um advogado em Genebra. As contas suíças de Manuel continham não só arte, mas ações em empresas pioneiras de direitos humanos, acumulando juros compostos em milhões. Ele investiu no futuro que sonhava, explicou o advogado em uma videochamada. João piscou, atordoado. O vovô era visionário. Miguel riu, ou apenas esperançoso. Agora, o que fazemos com isso? A decisão dividiu opiniões. Carlos, agora aliado, sugeriu fundos para conservadorismo moderado, equilíbrio. Luca, protetor, queria preservar para herdeiros italianos. Mas João, guiado pelo diário, optou por uma fundação global, herança aberta, financiando educação que era em países opressivos, de Marrocos a Brasil. A escolha gerou polêmica, mídia acusou desperdício patrimonial, e um primo distante processou por direitos familiares. O julgamento em Lisboa foi um circo, câmaras piscando, ativistas do lado de fora cantando fados adaptados. João testemunhou, Pedro no colo, lendo trechos do diário: a riqueza é para libertar, não aprisionar. O juiz, tocado, ruled a favor, mas o processo expôs João a ataques online, trolls homofóbicos, ameaças veladas. Miguel o protegeu, contratando segurança, mas o medo rastejava, e se afetar Pedro? O conflito culminou em uma cúpula da Fundação em Belém, com delegados internacionais. Um sabotador, ligado ao primo, vazou documentos falsos, alegando lavagem de dinheiro. Caos, prisões temporárias, manchetes gritantes. João, interrogado na PJ, manteve a calma, citando António: a verdade é o único escudo. Evidências provaram inocência, e o sabotador confessou, impulsionado por inveja. Na calmaria, a família se reuniu em Alfama para um banquete, pratos de bacalhau, vinhos do baú, fados tocados por amigos. Carlos ergueu taça, pelo vovô, e por nós, que aprendemos tarde. Lágrimas e risos misturaram-se, Pedro dançando com Marco, Sofia beijando sua esposa. Luca anunciou: meu neto nascerá em Lisboa, a ponte se fortalece. João e Miguel escaparam para o terraço, Tejo ao fundo, estrelas como confetes. De leilão alegado eterno, murmurou João. Miguel sorriu: e o melhor ainda vem, nossa vida. Eles se beijaram, o mundo abaixo pulsando em aceitação. Anos se passaram, a fundação florescendo, galeria imortal. João, grisalho mas radiante, escrevia seu próprio diário para Pedro: a fortuna não era escondida, esperava por corações abertos. E em noites de fado, o eco de Manuel e António dançava, finalmente livre.